A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui das nossas sequências de aula, falando sobre como desenvolver uma pregação do início ao fim, passo a passo, super detalhada, com conhecimento bíblico, autoridade de Deus, direção do Espírito Santo, integridade, com boas aplicações, falando de maneira clara aos ouvintes. E eu desde já quero louvar a Deus por todos aqueles que deixaram comentário na aula anterior. Eu quero deixar passando aqui na tela nesse momento alguns comentários para que você veja o que as pessoas estão falando sobre da nossa série de videoaulas. Muitas pessoas elogiando e eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito no nosso meio, no meio do seu povo, em cima desse tema maravilhoso que é pregação. Então, muito obrigado você que deixou o seu comentário, nós estivemos também respondendo dúvidas e nesta aula também tem o campo comentário logo aqui abaixo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar o que achou da aula, pode deixar no campo comentário, você vai estar ajudando nós a continuarmos com esse trabalho, a continuarmos com este projeto maravilhoso para a glória de Deus. Nós também disponibilizamos nessa mesma página um e-book completo falando sobre como desenvolver uma pregação com 10 excelentes passos. Um e-book com mais de 100 páginas que você pode baixar gratuitamente. Então nessa mesma página tem um botão logo abaixo desse vídeo. Você clicando nele, você vai ter acesso a esse e-book gratuitamente. Bom, na aula anterior nós estivemos falando sobre os 2 primeiros passos para desenvolver uma pregação. Você lembra quais são? O primeiro, oração. O segundo, leitura bíblica. Hoje eu quero falar sobre a sequência depois disso, o que vem depois disso, quais são os próximos passos para desenvolver uma pregação. Lembrando que isso é totalmente possível. Seja qual for a sua faixa etária, seja qual for o seu conhecimento bíblico, tudo que nós estamos falando aqui, ele se aplica à sua vida, ele se aplica a você. Você pode sim desenvolver uma pregação, você pode sim ser um pregador e uma pregadora do evangelho. Lembre-se, Jesus chamou a todos, ide por todo o mundo. Ele não diz ide pastores, ide profetas, ide evangelistas, não. Ele diz para todos, ide todos por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então isso é totalmente possível para a sua vida. Bom, depois da leitura bíblica, qual que é o próximo passo? Você já descobriu o texto que Deus ele coloca no seu coração para pregar para a igreja? O próximo passo é justamente estudar aquele texto bíblico. Você pega o texto que será analisado e começa a estudar em cima dele. Vamos supor que você vai pregar sobre Bartimeu. Inclusive, Bartimeu foi a primeira pregação minha dentro de um templo. Eu lhe disse no vídeo passado que minha primeira pregação foi um culto ao ar livre. E minha primeira pregação dentro de um templo, não do lado de fora, né? Dentro de um templo, foi em cima de Bartimeu. Vamos supor que você vai pregar sobre Bartimeu. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar aquele texto, procurar entender quais são os ensinamentos em cima daquele texto, procurar entender o contexto daquela história, onde ocorreu aquela história, como que ocorreu, quais são as verdades daquele texto para as nossas vidas. Você tem que fazer um estudo completo e aprofundado. Nessa hora, é bom você pegar um caderno e começar a tomar nota das informações mais importantes, dos conteúdos mais importantes, salvar algum site ou ler em algum livro, enfim, você recolher um máximo de aprendizado em cima do texto. Irmãos e irmãs, não tem como pregar sem estudar a palavra de Deus. Não adianta chegar ali de última hora e falar assim, vou pregar agora. E você não estuda, você não medita, você não ora, não tem como. Você tem que estudar para não falar besteira em cima do altar, para não falar palavras vãs, para não ser um herege. Então você tem que estudar bastante o texto que Deus colocou no seu coração. Lembrando também de sempre conciliar com oração. Você estuda, ora. Estuda, ora. Por quê? Porque fazendo isso você vai estar na direção de Deus. Bom, vamos lá. Eu estou aqui na tela do meu computador e eu quero falar para você um pouco mais sobre como eu estudo a Bíblia. Eu percebi aí que ao decorrer da aula é necessário falar um pouco sobre isso, sobre como eu estudo a Bíblia. Então lembre bem,
o ponto que nós paramos da aula, porque logo depois que eu terminar aqui a gravação na tela do meu computador, nós vamos retomar a aula com mais aprendizados sobre como elaborar uma pregação do início ao fim, passo a passo, super detalhada. Então, como que eu estudo a Bíblia quando eu vou pregar a palavra de Deus ou até mesmo no meu dia a dia? A primeira coisa, os materiais que eu utilizo. Bom, eu utilizo principalmente a minha Bíblia, a versão que eu utilizo é a João Ferreira de Almeida, atualizada e corrigida, revisada, fiel. Então essa é a versão bíblica que eu utilizo quando eu estou lendo a palavra de Deus, quando eu começo a elaborar uma pregação. E minhas Bíblias de apoio, ou as linguagens de apoio que eu tenho, é a Nova Versão Transformadora e também a Bíblia King James. Então todas as vezes que eu olho para um texto bíblico e sei que Deus me levou até aquele texto para poder elaborar uma pregação, eu primeiro leio na João Ferreira de Almeida, que é a que usualmente eu utilizo no dia a dia, e depois eu vou ler outras versões para ver se realmente o meu raciocínio em cima daquele texto, aquilo que eu entendi, está coerente. E para ajudar, eu utilizo também comentários bíblicos. O que são comentários bíblicos? São autores que pegaram versículos por versículos da Bíblia Sagrada e foram comentando em cima deles. Então é muito bom para você que quer pregar a palavra de Deus, para você que prega a palavra de Deus. Por quê? Porque em cima de cada comentário, de cada versículo, vai ter informações importantes que você precisa saber, ainda mais se você vai pregar naquele texto. O pregador, ele tem que conhecer o texto que ele vai ministrar. Não tem como pregar sem conhecer o texto. Claro, existem outros materiais que eu utilizo. Eu poderia colocar aqui também, por exemplo, estudos na internet. Eu posso colocar N coisas aqui que eu utilizo, como livros também que eu utilizo. Enfim, mas em base são esses, comentários bíblicos, bíblias de diversas traduções para você entender o texto, estudos na internet, pregações no YouTube, livros. Você tem que recolher o máximo de aprendizado possível do texto que Deus colocou no seu coração para você ministrar. E isso também serve para o dia a dia. Se você estiver lendo a palavra de Deus aí no dia a dia, utilize esses materiais, porque com certeza vai ajudar você no seu conhecimento. Bom, falar sobre algumas anotações que eu faço aqui, tanto para pregação como também para estudo bíblico próprio. Às vezes eu estou estudando algum tema que eu me interessei e essas anotações vai falar sobre isso. Eu tenho um caderno que eu coloco as principais anotações que eu tenho, os principais estudos que eu desenvolvi. Eu geralmente coloco um tema lá e vou estudando, vou aprendendo em cima daquele texto e anotando as principais informações sobre aquele texto. Quando você vai pregar, você pode fazer da mesma forma. Você pega um caderno, pega uma folha, alguma coisa que você possa escrever e sempre anote o máximo de informações que você considerar importante para a sua pregação, para o seu conhecimento, informações que você precisa saber. Quando nós anotamos, nós guardamos muito mais daquilo que nós estamos aprendendo. E esse meu caderno, ele tem temas diversos. Então todas as vezes que eu preciso estudar alguma coisa também, eu utilizo esse caderno. Por quê? Porque eu fui escrevendo nele durante anos, durante meses, e aí acaba que dentro desse caderno tem diversos temas que eu acho importante. Às vezes eu vou elaborar uma pregação, daí eu lembro que eu já estudei sobre aquilo, daí eu vou no caderno, olho o que eu anotei em cima daquele texto, olho o estudo que eu desenvolvi em cima daquele texto, e isso ajuda muito na hora de desenvolver uma pregação, na hora de estudar a Bíblia Sagrada. Então tenha algum lugar que você possa anotar, que você possa guardar as principais informações sobre aquilo que você está estudando dentro da Bíblia Sagrada. Algumas dicas que eu vou passar para você agora sobre como você pode estudar a Bíblia Sagrada. São dicas simples, mas que com certeza vai te ajudar. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é sobre faça um cronograma de estudos. Tem pessoas que são muito desorganizadas, podemos assim dizer. Então,
faça um cronograma de estudos. Coloca aí, tal dia eu vou ler 5 capítulos, outro dia eu vou ler mais 5 capítulos, sempre em sequência, aprendendo o máximo possível. Às vezes você pega um cronograma, existem alguns cronogramas na internet sobre ler a Bíblia em 365 dias, ler a Bíblia em 6 meses e já está pronto. Daí você pega e aplica aquilo, tenha disciplina nos seus estudos, porque com certeza isso vai ajudar você no seu conhecimento bíblico. Estude de maneira organizada, sempre procure estudar de maneira organizada, utilizando um raciocínio melhor que ajude você a entender o texto. Faça tudo de maneira organizada, isso ajuda bastante. Tenha um lugar para estudar. Existem pessoas que às vezes estudam na sala, daí a televisão está ligada, o computador está ligado, o filho está mexendo no tablet. Enfim, existe N distrações ali. Não tenha distrações, é até o último ponto aqui, né? Evite distrações. Tenha um lugar para estudar. Reserve um ambiente que você possa estudar com calma, que você possa aprender a palavra de Deus, porque com certeza, se você tiver este lugar, o seu jeito de entender a Bíblia Sagrada vai melhorar e muito, o seu conhecimento vai melhorar e muito. Então essas são apenas algumas dicas que eu passei para você. Então eu falei sobre os meus materiais, anotações e algumas dicas. Se você quiser ter um acesso completo a mais informações sobre como eu estudo a Bíblia Sagrada, como eu estudo para pregar, como que nós desenvolvemos uma pregação utilizando as anotações, utilizando os materiais, você vai conhecer isso no nosso curso completo. Mas isso é para um próximo vídeo, eu vou estar te falando sobre ele. Enquanto isso, nós recolhemos aqui alguns aprendizados sobre como eu estudo a Bíblia Sagrada. Então vamos voltar para a nossa aula, porque eu tenho certeza que Deus tem muito a falar ao seu coração sobre pregação ainda nessa aula de hoje. Tá bom, Felipe, eu estudei, eu recolhi muitos aprendizados, estou aqui com 2, 3, 4 folhas cheias de aprendizados. O que eu faço agora? O próximo passo é justamente estruturar a sua pregação. Então vamos relembrar? Primeiro passo, orar. Segundo passo, leitura bíblica. Terceiro, estudar. E o quarto, estruturar o sermão. Você vai pegar aqueles aprendizados que Deus colocou no seu coração, as verdades que você entendeu em cima daquele texto e você vai começar a estruturar. Como que você deve estruturar? Basicamente, um sermão ele é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então você vai pegar as informações que você recolheu, os aprendizados que você recolheu e vai estruturar em cima disso. A introdução, você vai falar alguma coisa que abra a mente do ouvinte a respeito do sermão naquela noite, naquela ocasião, naquele dia. Você vai falar alguma coisa para introduzir o assunto. O nome já diz introdução. Você vai dizer alguma coisa ali que vai atrair a atenção do ouvinte para que ele venha prestar atenção na mensagem de Deus naquela ocasião. Depois você vai desenvolver, você vai estruturar o seu sermão em tópicos. Você vai falar primeiro sobre isso, depois sobre aquilo, depois sobre outra coisa, sempre lembrando de ter uma continuidade no sermão. Tem pessoas que quando vai pregar, elas começam falando de uma coisa e termina falando de outra, nada a ver. Isso não é bom, porque a pessoa ali que está ouvindo, ela não assimilou muito bem os aprendizados para a vida dela. É por isso que precisa ter uma continuidade nos ensinamentos. Claro, eu cito aqui situações, mas se na hora o Espírito Santo tocar no seu coração para você falar alguma coisa que é a vontade dele, você vai com certeza ir por aquele caminho. Às vezes você está falando sobre oração, daí você comentando sobre oração, daí o Espírito Santo vem e fala assim, olha, fala sobre um pouquinho sobre perdão. Daí você vai e começa a adentrar um pouco sobre perdão, orar pedindo perdão, orar clamando a Deus que você venha a ser uma pessoa que possa perdoar, ter um coração pronto para perdoar. Você ainda está falando sobre oração, mas você juntou com o perdão. Vocês entenderam sobre isso? Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Mas aí você tem que ter continuidade no seu sermão. Você tem que falar as coisas em uma linha que as pessoas entendam aquilo que você está falando. E a conclusão é quando você vai fechar o assunto, quando você vai
finalizar o assunto. Você pode finalizar de diversas formas. Você pode finalizar contando um testemunho, você pode finalizar retomando um pouquinho do sermão, você pode finalizar com um apelo, você pode finalizar de diversas formas. E é por isso, meus irmãos, nessa estrutura do sermão, introdução, desenvolvimento e conclusão, que nós desenvolvemos uma série de videoaulas falando sobre passo a passo como desenvolver o seu sermão. Nós abrangemos desde o início, nós falamos desde o comecinho até o final sobre como desenvolver o sermão. Eu vou lhe falar sobre isso, sobre essa oportunidade única de você participar das nossas videoaulas do curso completo, falando sobre como desenvolver uma boa pregação do início ao fim, passo a passo, super detalhado nos próximos vídeos. Por isso, não perca os próximos vídeos. Mas retomando aqui, isso é totalmente possível para a sua vida. Você percebe? Nós falamos sobre 4 coisas que você pode fazer e que você deve fazer. E tudo isso você vai melhorando e aprendendo mais em cima dessas 4 coisas. Daí tá bom, você estruturou o seu sermão, introdução, desenvolvimento, conclusão. O que eu faço agora? Monto um esboço. Um esboço, ele é o 5º passo. O que é o esboço, Felipe? O esboço nada mais é do que os principais pontos que você vai abordar no seu sermão. Vamos supor que é Bartimeu, voltando aqui em Bartimeu. Você vai falar quem era Bartimeu, você vai falar sobre a situação de vida de Bartimeu, você vai falar sobre o clamor de Bartimeu, você vai falar sobre o chamado de Jesus para Bartimeu, você vai falar sobre o milagre, você vai falar sobre a salvação em cima da história de Bartimeu. Você percebeu que eu só falei pontos principais? No esboço você deixa claro esses pontos principais, porque isso vai te ajudar a ter o direcionamento na hora que você estiver pregando. Esboço não é para ler, para ficar lendo ali quando você está pregando. Esboço é só para te ajudar ali, para você não perder o raciocínio. E aqui eu preciso matar uma objeção, uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando eu vou elaborar o esboço, eu devo colocar palavra por palavra, eu devo colocar textos longos? Não. Por quê? Porque esboço você tem que bater o olho e entender qual é a linha de raciocínio que você está tendo. E se você coloca textos e mais textos, você vai se perder no seu esboço. Então, esboço não precisa ser um livro, não precisa ser 5, 6 páginas, não. Coloca os pontos principais que vão ser abordados na sua pregação, que Deus colocou no seu coração. E aí, quando você bater o olho ali, você estiver ministrando, você vai entender o raciocínio, e se você se perdeu por 1 minuto, você vai voltar e continuar com toda a calma o sermão que você está ministrando. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com um esboço aberto. Eu acredito que eu mostrando um esboço para você, você vai entender muito melhor o que é um esboço, como que você pode desenvolver. Eu não estou mostrando isso aqui para você copiar o meu esboço, não. Eu estou mostrando só para você entender o que é um esboço. Então essa foi uma pregação que eu já ministrei, louvado seja Deus por isso. Eu preparei 4 páginas de esboço em cima dessa pregação, porque o tempo era aproximadamente 1 hora que eu iria falar nessa pregação. Então bastante coisa, precisa de bastante conteúdo, porque nós temos que entregar conteúdo, aprendizados para a igreja segundo o Espírito Santo. Não temos que ficar enrolando a igreja. E pode perceber que você vai ver bastante texto bíblico nesse meu esboço. Por exemplo, Colossenses aqui. Você vai observar que eu falei de Hebreus aqui. Enfim, bastante texto bíblico, porque pregação é falar a Bíblia Sagrada. Então, nesse esboço eu falei sobre a trilogia paulina das graças cristãs. Eu ministrei ali em Colossenses capítulo 1, versículo 3 ao 5, e eu comecei a desenvolver ele. Eu vou pegar aqui só um ponto para você entender melhor como que é um esboço. Vamos supor aqui, no início da minha ministração, eu comecei a colocar alguns pontos que eu achava importante para clarear a mente do ouvinte, para ajudar ele a entender o que nós vamos falar durante a ministração. E aí eu coloquei aqui o que alguns textos bíblicos dentro de Colossenses. Eu preguei em Colossenses, Colossenses 1, do versículo 3 ao versículo 5, e aqui logo na introdução eu coloquei alguns textos que eu achei importante
falar em cima de Colossenses para clarear a mente do ouvinte. E se você perceber, eu coloco aqui, declarando que a plenitude divina habita em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Eu não coloquei nada além disso. Em cima dessa linha apenas, eu falei diversas outras coisas. Por quê? Porque aqui é apenas um ponto daquilo que eu iria falar. Quando eu olho para esse ponto aqui, eu já sei o que eu vou falar. Eu não escrevi palavra por palavra. Por quê? Porque se eu fosse escrever palavra por palavra, eu ia me perder. Então eu coloquei um ponto aqui, outro aqui, para poder ficar fácil quando eu visualizasse o esboço e entender o que eu ia falar naquele momento. E assim por diante, você pode perceber que aqui embaixo tem outros pontos, aqui tem outros. Enfim, eu não vou pregar 1 hora aqui em cima desse esboço. Mas você consegue perceber que sempre eu estou colocando pontos importantes? Aqui está um pouco extenso, mas é porque é uma história, a história de Moisés, que eu precisava comentar algumas coisas, mas aqui isso aqui eu já tinha decorado, eu só coloquei para ter certeza, porque é bom a gente ter certeza, né? E aqui tem diversos pontos durante o sermão, sempre com muito texto bíblico, para poder falar sempre sobre a palavra de Deus e não desviar o foco. E antes de eu voltar para a aula, antes de voltar no ponto que nós paramos da aula, deixa eu te dizer o seguinte, tem pessoas que falam assim, mas se eu elaborar um esboço, eu não vou estar engessando a vontade de Deus, não vou estar limitando a vontade de Deus. Na verdade, não. Tem uma história interessante que diz que certa vez 2 pastores estavam conversando e um pastor gostava de não elaborar esboço. E o outro gostava de elaborar esboço até demais, ele elaborava esboço de sermões que iam ser de 2, 3 meses para frente. Daí um conversando com o outro, né? Daí aquele que não gostava de esboço fala assim, pastor, eu não concordo com esboço, eu acredito que se Deus quer falar com a igreja, ele vai falar no dia e eu não preciso de esboço. Daí o outro pastor falou o seguinte, tudo bem, eu entendo o que você está me dizendo, só que existe uma diferença entre você e eu. Você acredita que Deus, a vontade de Deus para a igreja é manifesta naquele dia e não é necessário esboço. Eu acredito que Deus ele age sim dessa maneira, mas acredito também que a onisciência de Deus conhece daqui 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos, e ele sabe o que ele quer falar daqui 4, 5 meses, daqui 1 ano ele sabe o que quer falar, daqui 2 anos ele sabe o que quer falar. Então quando eu elaboro um esboço, nada mais estou fazendo do que colocando no papel a vontade de Deus. Eu não estou engessando, eu estou escrevendo, estou organizando a vontade de Deus, porque nosso Deus é onisciente, ele sabe qual é a vontade dele daqui 5, 6 meses. Então fazer esboço não é engessar a vontade de Deus, fazer esboço é mostrar que você está preocupado com aquilo que é a vontade de Deus, mostrar que você está preparado, que você estudou o que ia pregar, mostrar que você se preparou, orou ao Senhor pedindo que Deus falasse o que você teria que pregar naquela ocasião e por isso você fez o esboço. Então espero que você tenha entendido a respeito do esboço. Agora vamos voltar para a nossa aula. Irmãos e irmãs, esse foi o conteúdo desse vídeo. Não perca por nada, a nossa próxima aula, que vai ser nossa penúltima aula dessa série de videoaulas, vai ser a penúltima. Eu vou lhe dar uma informação extremamente importante a respeito da pregação. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto maravilhoso que é pregar a palavra de Deus. Então não perca por nada, porque Deus tem ensinado muito as nossas vidas através dessas séries de videoaulas falando sobre como elaborar uma pregação do início ao fim, passo a passo, super detalhada para a glória de Deus. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, deixe no comentário, eu vou ter o maior prazer em responder. E seja qual for a sua faixa etária, seja qual for o seu conhecimento bíblico, pregue a palavra de Deus. Fale do Senhor, é maravilhoso falar do Senhor, isso é totalmente possível.
para a sua vida. Hoje em dia tem crianças pregando e louvado seja Deus por isso. Tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, tem pessoas idosas. Todos devem pregar a palavra de Deus, independente da idade, porque nós estamos aqui para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, coloque em prática aquilo que foi ensinado, porque Deus tem muito ao seu coração. Obrigado, até um próximo vídeo, até a próxima aula.